Boa noite, pessoal. Meu nome é Renato Aló da Fontoura. É um prazer de estar aqui de novo com vocês, mais uma vez, numa videoaula do canal da Certo Odontologia. Hoje, na nossa terceira videoaula desde o início do nosso canal, nós vamos conversar um pouquinho sobre implantodontia, mais especificamente sobre técnica cirúrgica, protocolo cirúrgico em implantodontia. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre equipamentos, um pouquinho sobre diferenças de implantes, macrogeometria, plataforma, tamanho, mas basicamente o grande objetivo dessa aula é conversar sobre instalação, perfuração e instalação de implantes. Né? A gente vai ver que, na realidade, a maioria dos sistemas de implante, nós vamos usar um sistema para exemplificar essa videoaula, mas a maioria dos sistemas de implante, eles trabalham do ponto de vista cirúrgico, tá? De sequência de broca e de instalação de implante, eles trabalham de maneira muito similar. Tá? Você tem uma sequência de broca que você precisa fazer algumas adaptações, dependendo se é maxila, se é mandíbula, se nós estamos falando de um osso um pouco mais resistente, mais denso, ou um osso mais medular. Se você vai usar macho de rosca ou não, existem algumas nuances dependendo de cada sistema, mas eu costumo dizer que a hora que você aprende a trabalhar com um sistema e você pega um kit de um outro sistema e conhece os implantes que esse sistema, que esse kit é capaz de instalar, você vai ver que a maioria dos kits hoje, bem diferente do que eram antigamente, a maioria dos kits cirúrgicos hoje de implantodontia são autoexplicativos. E é isso que a gente vai tentar conversar hoje com vocês. Tá? Para poder falar, claro, de implante, a gente tem que entender muito rapidamente de equipamentos, tá? Ou seja, a gente precisa entender um pouquinho. Para eu colocar um implante, para eu instalar um implante, estamos falando simplesmente de etapa cirúrgica, eu preciso ter no mínimo três coisas. Um motor, tá? Um motor específico de implantodontia. Eu preciso ter um contra-ângulo redutor 20:1, que a gente vai conversar um pouquinho mais detalhado sobre ele. E eu preciso ter um kit cirúrgico. Tá? Em alguns sistemas, o kit cirúrgico e protético eles são juntos, mas na maioria dos sistemas você tem um kit cirúrgico e um kit protético individualizado. Tá? Então, vamos rapidamente conversar um pouquinho de motor, um pouquinho sobre contra-ângulo e vamos nos ater em mais detalhe nos kits cirúrgicos da implantodontia. Então, eu costumo dizer que você hoje, se você for comprar um motor para começar a trabalhar na implantodontia, você tem motores que custam 3.000, 5.000, 7.000, 10.000, até mais do que isso. Tá? E é claro, se o motor custa mais do que o outro, provavelmente ele tem algumas coisas melhores do que o outro, alguns detalhes, algumas coisas importantes. Então, quando um aluno me perguntar, Renato, qual é a diferença desse motor para esse? Eu falo, ó, existem as nuances, mas o mais importante de entender é o seguinte: o que é essencial que um motor de implante tenha para gente? E o que a maioria deles no mercado tem para gente? Então, vamos ler cada item desse e fazer um comentário bem rápido sobre ele. É essencial que o teu motor de implante ele tenha uma rotação programável de até 30.000 rotações por minuto. Tá? Existem alguns motores no mercado que chegam em 50, 60, 70.000. Tá? Mas se a gente vai trabalhar com rotações de implante, de instalação até 1.500, a gente vai conversar isso melhor quando falar do contra-ângulo, motor com 30.000 rotações até 30.000 rotações é o suficiente para a gente. Tá? Também é muito importante que esse motor ele tenha um torque programável, tá? Que você programe se você quer fazer a tua perfuração e instalação com 30, com 40, com pelo menos ele tem que ser programável até pelo menos 50 newtons. A gente também vai conversar isso um pouquinho quando falar de contra-ângulo. Tá? Só adianto uma frase que agora pode soar estranha, mas daqui a pouco vai melhorar. É o fato de você poder programar a rotação, o torque, perdão, do teu motor é que vai proteger o teu contra-ângulo de implante de qualquer complicação. Então, por enquanto, fica essa ideia que esse motor ele tem que ser tem que ter o torque programável até 50 newtons de torque. Se ele passar 70, 80, nenhum problema, mas 50 newtons é essencial para a gente. Ele tem que ter um sistema de irrigação, tá? Hoje, apesar de ainda ter alguns profissionais que optam por fazer irrigação externa, como a seringa, basicamente que a gente faz em cirurgia oral para fazer um siso, já que a gente não tem como garantir como fazer uma irrigação de uma caneta de alta usando mangueiras, materiais estéreos, então a gente acaba fazendo irrigação externa, a gente não usa o soro, a água destilada que vem do nosso equipe.
Na implantodontia, você também pode fazer isso, você pode trabalhar com irrigação externa, tá? Mas não tenha dúvida que a irrigação interna, tá? Onde você acopla, a gente vai ver isso, acopla um equipo de soro, tá? Um soro, uma água destilada no motor e através de uma mangueirinha, ao você acionar o pedal, tá? E emitir, né, a rotação do motor, o soro ele vai saindo e a palavra importante aqui, programável, tá? Você pode programar esse soro dessa bomba peristáltica, dela tá ligada ou desligada, e quando ela está ligada, você pode programar mais ou menos soros. Alguns sistemas vão de 10%, 20%, 30% até 100%. Alguns motores dão opção de 25%, 50%, 70% de soro. E aí você vai acostumando, você vai se doutrinando, vai treinando o teu dia a dia com o teu motor e vai chegar à conclusão, o percentual de irrigação para operar em maxila, para operar em mandíbula, nesse meu motor fica legal na situação tal. Então, ele tem que ter a bomba peristáltica para irrigação e essa bomba tem que ser programável para ser desligada e ligada quando você quiser e também para ser programável mais ou menos soro. Tá? É essencial que esse motor tenha um sistema de reverso, onde você pise num botão, aperte um botão, mas geralmente pisar, que é o que a gente vai falar já já no pedal, e que esse motor ele rode ao contrário. Tá? Isso é extremamente importante quando você está instalando um implante, tá aí no meio da instalação, você percebe que tem que melhor trabalhar com esse alvéolo, e aí você quer tirar esse implante, e aí você aperta o reverso e vai rodar no sentido anti-horário, ou quando você está usando um macho de rosca, na implantodontia, a gente também vai falar um pouquinho disso, tá? Aí é essencial, se eu vou usar macho de rosca no alvéolo, que é a última broca, a última fresa utilizada antes da instalação, ela tem que rodar no sentido horário para preparar as roscas, né, para a instalação do meu implante. E se eu simplesmente preparar a rosca no sentido horário e quando acabar eu puxar, eu destruí as roscas. Então, eu tenho que colocar a fresa de rosca no sentido horário, tá? E quando for retirar, eu tenho que apertar o botão do reverso. Tá? Todos esses ajustes, no quinta observação aqui, de alterar a rotação, alterar torque, alterar irrigação para mais, para menos, ligada, desligada, tá? Apertar reverso, acionar reverso, tá? Desapertar, desacionar reverso, isso tudo tem que poder ser ajustado e trocado no pedal, tá? Normalmente você pega o último tópico aqui, normalmente você na maioria dos motores você tem pelo menos 3 memórias, tá? Existem motores com 7, 8, eu já tive motores de implante com 16 memórias. Eu digo que ninguém é tão criativo a ponto de conseguir gravar 16 programas de perfuração e instalação de um implante, com 16 memórias. Mas eu costumo dizer que geralmente, tendo 3 memórias, você geralmente vai fazer uma memória pensando em mandíbula, ou seja, numa rotação, que a gente vai conversar melhor, mas uma rotação em torno de 1.200, às vezes até 1.500 rotações, tá? Você provavelmente vai fazer uma segunda programação pensando em maxila, tá? Na maioria dos sistemas nacionais a gente está falando de 800, 900, 1.000 rotações, tá? E uma terceira rotação, tá? De instalação, onde como a gente vai ver também no próximo slide, você vai estar trabalhando em torno de 20, 30 rotações. Claro que se você tiver um motor que tenha 6, você bota uma 800, uma 900, outro 1.000, outro 1.200, 1.500 e vai usando. O importante é, você pegou seu motor, programou tudo isso no monitor dele, no visor dele, tá? A partir daí, qualquer mudança que você queira fazer no teu transoperatório, mudar programa, mudar reverso, mudar irrigação, mudar torque, mudar rotação, isso tem que ser tudo possível de ser feito no próprio pedal, para você não ter, lógico, nenhuma contaminação e não ficar dependendo de uma outra pessoa para manipular isso, tá? É bem legal quando você tem um motor que ele tenha LED, tá? Existe, eu não vou me ater muito nesse detalhe, mas existem motores com LED que aí trabalham com sistema de fibra ótica, tá? E existem contra-ângulos de LED, tá? Então existem motores que eles têm um sistema de fibra ótica que você tem que ter um motor e o contra-ângulo com LED para eles trabalharem juntos. Existem contra-ângulos que eles têm um LED, um rotor, eles têm um LED, então o LED irá ser acionado em qualquer motor. Então, se a gente está falando de fibra ótica, é essencial
tá? Aqui a gente até nessa foto, bem pequenininho detalhe, a gente está vendo a fibra ótica aqui no motor da Cavo, tá? É bem interessante. Não é obrigatório, mas é um diferencial bastante importante. E outra coisa que eu gosto muito, não é todo motor que faz, é o que eu chamo de visor demonstrativo de rotação real durante o uso. Isso é extremamente fácil de entender se a gente pensar o seguinte: eu coloco um motor em 30 mil rotações, né, o máximo dele, e boto um contra-ângulo redutor 20 vezes, ou seja, se eu fizer a conta, que a gente vai ver no próximo slide, esse motor vai estar rodando a 1.500 rotações, isso se eu pisar no pedal todo, pesar com toda a força, tá? Como se fosse uma caneta de alta rotação. Só que às vezes pode acontecer de você não pisar tanto no pedal, como pode acontecer numa caneta de alta rotação. Então, na maioria dos motores, quando você pisa no motor e você não está pisando com toda a força, ele vai rodar menos do que as 1.500 rotações, se ele tiver com contra-ângulo redutor 20 vezes, mas você não vai saber o quanto que ele está rodando. Você vai saber que é menos de 1.500, mas você não vai saber quanto. Existem motores que quando você pisa menos e ele vai rodar um pouco mais devagar, o que vai aparecer no visor é a rotação real daquele momento. Então, existem alguns sistemas de implante que às vezes o fabricante pega para você, perfura uma broca com 800, estou só simulando, uma broca com 800, a segunda broca com 700, a terceira broca com 500, tá? E se você for seguir isso certinho ao pé da letra, ao invés de você ter que ficar trocando o programa do teu motor, você simplesmente pisa um pouco mais fraco no motor e aí você vai ver no teu visor exatamente essa rotação real que está acontecendo no momento, tá? Então isso é uma possibilidade de alguns motores. Mais uma vez, por que é um diferencial? Nós não estamos falando de uma coisa obrigatória, mas uma coisa que ajuda bastante, tá? Quando a gente fala de contra-ângulo, acho que já qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo já tem algum contato, já teve algum contato prévio com a implantodontia. Então, é claro que nós estamos falando de contra-ângulos redutores de 20 vezes, 20 para 1, tá? É essa a ideia do contra-ângulo que a gente trabalha. É muito importante que esse contra-ângulo tenha um torque de pelo menos 50 newtons para ser possível instalar o implante. E se a gente lembrar, só comentando rapidamente, eu falei 50 newtons de torque do motor, tá? Antes no slide anterior, e estou falando agora 50 newtons do contra-ângulo. Eu normalmente oriento os alunos, quando eles vão programar o motor deles, motor, não estou falando de contra-ângulo, volta no slide anterior. Quando ele for programar o motor dele, ele programar para perfuração e para instalação do implante, ele programar esse motor com 40, 45 newtons no máximo. Eu acho que 40 é ótimo. Por quê? Se você tem um motor que ele vai com 50 newtons e você programa ele com 50 newtons e ele chega nesses 50 newtons, você corre o risco muito grande de você danificar o rolamento do teu contra-ângulo. Então, quando você coloca, você tem um contra-ângulo que ele tem um torque de 50 newtons e você coloca o motor em 40, e se durante a tua perfuração você chegar em 40 newtons, o seu motor apitar e ele parar de rodar, tá? Significa que a gente vai ter que adaptar, ver o que vai ser feito para você continuar, voltar na broca anterior, não sei, irrigar mais, mudar alguma coisa, isso é um detalhe. Mas se ele parou com 40 newtons, você garantiu a sobrevivência, a sobrevida do teu contra-ângulo, tá? Então, contra-ângulo de 50 newtons, motor de 50 newtons, mas programado com um pouco menos do que isso para resguardar o seu contra-ângulo, tá? Ele, assim como o motor tem que ter um sistema de conexão, de irrigação, uma bomba peristáltica, tá? Esse contra-ângulo tem que ter o seu encaixe para o sistema de irrigação, tá? E é um contra-ângulo. Se ele é 20 para 1, ele vai funcionar, aí aqui não é uma característica do contra-ângulo, é como você vai trabalhar. A sequência de perfuração, claro que você vai fazer o que o seu fabricante indica, o fabricante do implante. É claro que na mandíbula a gente vai trabalhar com rotações de perfuração um pouquinho maiores, principalmente em região anterior de mandíbula, tá? Mas geralmente a rotação da maioria das fresas para perfuração, para preparo de alvéolo, que é o nosso foco principal, tá? Ele gira de 800 a 1.500 rotações, tá? Claro que você tem a capacidade de adaptar, mas entenda que quem inicialmente define isso, quanto de rotação para cada broca, é o seu fabricante. Então, quando você comprar um implante de um sistema e você tiver esse catálogo do implante, você vai olhar cada catálogo que você pega, ele tem indicando para cada fresa dele
tá? Ele está indicando qual é a vida útil dessa broca, para a maioria dos sistemas, 30, 40 perfurações, aí você tem que entender quanto melhor a qualidade do aço, tá? Provavelmente mais a sua broca dura, mas menos, e melhor ainda, menos você aquece o osso, ou seja, menor chance de você ter perda óssea significativa e falha na óssea integração, tá? Mas a maioria deles gira, né, indica para você uma velocidade de rotação para a perfuração de 800 a 1.500 rotações. E de instalação, a maioria dos trabalhos mostra entre 12 e 40. Eu costumo dizer que eu gosto muito de trabalhar entre 25 a 35, tá? 24 a 36, que a maioria dos motores vão aumentando de 12 em 12 rotações, mas entre 24 e 36 rotações é o que eu acho mais interessante. É muito importante que o seu contraângulo possa ser limpado, possa ser limpo através de ser desmontado a cabeça dele, às vezes desmontado aqui embaixo para você poder limpar, tá? Ou que ele seja blindado para evitar contaminação, para evitar que acumule sangue, alguma coisa no rolamento dele traga problema, tá? E isso tudo é essencial e, obviamente, o que seria muito interessante é que seu contraângulo tivesse LED, assim como a gente falou no motor, tá? O LED de rotor, de você ter no próprio contraângulo, é quem já está acostumado a usar com caneta de LED, sabe o quão fantástico é ter o LED no seu contraângulo. Eu costumo dizer que é viciante. A hora que você se acostumou a trabalhar com ele, não tem volta. Tá? É um caminho sem volta a usar o LED. Mas a gente tem que entender que para quem está começando, por questões financeiras, ele é um diferencial, ele não é uma coisa essencial. Ótimo. Se eu já sei, se eu tenho um motor, se eu tenho um contraângulo, eu vou ter um kit cirúrgico, tá? E aí aqui só para ilustrar, eu coloquei alguns kits cirúrgicos, tá? Diferentes, coloquei um kit cirúrgico, esse é o kit cirúrgico que a gente vai estudar hoje, é o kit cirúrgico, como vamos usar como exemplo, o kit da linha Strong SW da SIM, tá? A gente tem um kit da Straumann, aqui a gente tem um kit da Nobel Biocare, aqui a gente tem um kit de implante Conimorse da Derig, aqui a gente tem um kit de implante da Systex, aqui a gente tem um Unitight, novamente da SIM. A gente coloquei kits aleatórios, kits que eu tenho à minha disposição, que a gente na Certa Odontologia trabalha, tá? A gente trabalha muito com o sistema da SIM, trabalha um pouco com o sistema da FGM, um pouco com o sistema da Derig, tá? Eu acho que dentro de um curso de especialização, nosso aluno tem que ter o contato com uma quantidade bem grande de kits. Eu acho que uma pessoa que faz um curso de 2 anos de duração, ela tem que trabalhar aí pelo menos com 6, 7 sistemas diferentes, nem que sejam poucas clínicas para conhecer, tá? Enquanto que no nosso curso de atualização, geralmente a gente foca hoje em 1, 2 kits, porque a gente está falando de um curso de tiro rápido, 6 meses, 8 meses, e aí se a gente tentar misturar muito kits, tá? Acaba confundindo a cabeça do aluno. Apesar que eu sempre foco no seguinte: a hora que você entendeu como funciona um kit cirúrgico de um determinado sistema, se você pegar qualquer outro sistema, qualquer outro kit, e é o que a gente vai ver agora, você conhecer os implantes que aquele kit te oferece, você está pronto para usar aquele kit. Eu costumo dizer que o grande erro na implantodontia é a pessoa aprendeu a usar o kit X, não importa, o kit da SIM, o kit da Straumann, o kit da Nobel, não importa, ela está acostumada a usar um sistema. E aí surge a oportunidade, por desconto, ou por estar trabalhando em outro consultório, ou por curiosidade, ou por não estar satisfeito com o seu sistema, não importa, surge a possibilidade de ela usar um outro sistema. Aí ela pega o kit desse outro sistema, qualquer um desses aqui serve de exemplo, e sem conhecer quais implantes esse sistema, essa linha de implante oferece, ela tenta pegar esse kit aqui e entender como ele funciona, qual é a sequência de broca, o que é instalador, o que é cada peça dessa. Eu costumo dizer, eu vou tentar mostrar isso para vocês, usando o Strong SW, né, como exemplo de sequência cirúrgica, que na verdade o raciocínio tem que ser inverso. Você vai usar a linha Strong SW? Ótimo. O que a linha Strong SW me oferece? Que tipo de implante ela tem? Ah, eu vou usar Derrick, Cone Morse? Ótimo. Então, que tipo de implante, o que é um implante desse? Qual é a macrogeometria? Tá? Qual é a plataforma? E aí, a partir do momento assim, que você entende qual implante o teu sistema te oferece, você consegue pegar o kit, qual implante, formato de implante, plataforma de implante, comprimento de implante, diâmetro de implante. Você tendo essas informações, você pega o kit
entende com muita tranquilidade. Tá? É o que eu vou tentar, daqui a 5 minutos, 10 minutos no máximo, através de 2 exemplos de uma sequência, mostrar isso para vocês. Tá? Bom, então, ainda na parte 1, tentando conhecer um kit cirúrgico, eu costumo dizer que quando você quer conhecer um kit cirúrgico, todos são muito parecidos. Tá? Todos os kits cirúrgicos, aqui a gente está usando o Strong como exemplo, o Strong SW, tá? Eles têm uma numeração no catálogo, eles têm uma sequência lógica. E o que todo o sistema vai ter? Normalmente pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser mais no meio, mas eles vão ter uma sequência de broca. E se vocês repararem, nós vamos brincar muito daqui a pouco, a gente está vendo literalmente uma sequência, porque entre o número 1 e o número 2, eu tenho uma seta, tá? E eu começo a ver, ó, broca 1, broca 2, broca 3, broca 4. Em cima vem me dizendo para qual implante é essa broca. Embaixo vem me dizendo qual é o diâmetro dessa broca. A gente vai, esse especificamente, a gente vai ver cada tópico em detalhe. Mas entender, que é o que a gente vai terminar a aula hoje, se eu quero botar o implante, por exemplo, que está aqui, o SW3.8, não importa, que é até a broca 4, eu na teoria vou usar a broca 1, a broca 2, a broca 3, a broca 4. Se eu quero botar um implante SW4.1, a gente vai entender o que é isso já já, eu tenho que ir na broca 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero botar o SW 4,5, olha que interessante, eu vou na broca 1, na broca 2, na broca 3, na broca 4. Opa, não vou na 5. Eu contorno e vou na broca 6. Ah, Renato, mas que implante é esse? HE, HI, é cone Morse? Qual é o comprimento dele? Isso a gente precisa entender o kit. Estamos falando especificamente que a sequência de broca é, você pega o kit, depois que você conhece os implantes, conhece o kit, você sabe qual é o seu destino, qual é o seu objetivo, é chegar até a broca tal, você vem da primeira broca e vai chegar naquela direção. Ah, Renato, mas eu vou seguir exatamente o catálogo? Gente, qualquer um que está vendo esse vídeo que trabalha com implantes sabe que o dia a dia, o teu feeling, a tua mão, é que vai fazer com que muitas vezes, principalmente em maxila, você subinstrumente, você use uma broca menos para conseguir um travamento melhor. Tá? Então, quando o fabricante me diz que para eu colocar, por exemplo, um implante 4,5, eu vou até a broca 6, pode ser que o meu dia a dia me mostre que eu vou usar uma broca menos, se eu estiver falando de um osso com muito pouco denso. Tá? Mas aqui a gente está falando de uma sequência padrão. É tão clara essa sequência que geralmente embaixo das brocas, das fresas, você tem os machos de roscas, as fresas, que como eu falei no começo, quando eu falei de rotação bem baixa, quando você acaba de preparar um alvéolo para colocar um implante, quando você acaba de preparar com essas brocas, o teu alvéolo, imagina você olhando um alvéolo recém-preparado, esse alvéolo ele está liso, tá? E aí você tem duas opções. Você muitas vezes, com o teu implante, você vem criando as roscas, tá? Ou seja, o nosso implante ele é um implante auto-rosqueante, não é auto-perfurante, mas ele é auto-rosqueante. Você pode vir você mesmo criando as roscas, o que vai dar um melhor travamento no teu implante e vai dar um resultado, iniciar um travamento primário maior, mas isso pode aumentar a necrose. Ou quando você tem um osso muito duro, muitas vezes você opta por preparar roscas, espiras, nesse alvéolo que você preparou para o teu implante entrar mais suave, tá? E muitas vezes você faz um meio termo disso. Muitas vezes você fala assim, eu não quero preparar um alvéolo inteiro, porque senão meu implante vai travar muito pouco. Mas eu também não quero deixar sem preparar nada, porque eu tenho medo de forçar demais e necrosar demais. Às vezes você tem um alvéolo de, por exemplo, 10 milímetros, vai instalar um implante de 10 milímetros, e às vezes você usa a fresa de rosca, o másculo de rosca, tá? Em baixa rotação, rotação de instalação, 20 newtons, 30 newtons, você usa até 5 milímetros, 3, 4 milímetros, 5 milímetros. Então, o que vai acontecer? O teu alvéolo vai estar preparado, a parte mais superficial do teu alvéolo vai estar com rosca, tá? Então, o teu implante vai começar a entrar com maior tranquilidade e na parte final, ele mesmo vai criar as roscas. Então, para cada sistema, para cada broca, para cada implante, geralmente o sistema te coloca uma fresa de rosca, um macho de rosca correspondente. Tá? É muito provável que em maxila você nunca, ou praticamente nunca, use macho de rosca, e é muito provável que em mandíbula, não sempre, mas em algumas situações, em várias situações, você use. Ou use para preparar um alvéolo totalmente, ou use parcialmente.
tá? Outra peça extremamente importante que a gente tem que ter nos kits são os profundinhos, os indicadores de paralelismo, de profundidade, tá? Na maioria dos sistemas, eles te oferecem pinos de paralelismo curtos e longos. Isso é bem comum entre os sistemas, variando o tamanho, tá? Esses da SIM, como vários sistemas, tá? Vocês estão vendo a parte de cima, a parte mais estreita, ela tem 2 milímetros de diâmetro, tá? A parte mais larga tem 3 milímetros de diâmetro. E essa parte mais larga, nos cilindros de direção longo, eles têm as marcas de profundidade. Então, também serve como um profundímetro. E na hora da sequência, a gente vai ver. Isso é ótimo quando você está fazendo perfurações múltiplas para você ver posicionamento do teu implante. É ótimo mesmo para perfurações unitárias, quando você está começando a fazer um implante e você quer checar posição mesodistal, vestíbulo lingual, profundidade do teu implante. Tá? Então, tem muita gente que depois que você pega muito a mão na implantodontia, porque você ganha uma grande confiança, às vezes você faz uma sequência de broca sem sequer usar esses pinos de profundidade. Mas, como a gente vai ver nos vídeos no final, acho bastante interessante utilizar. Tá? Existem outras peças, vou botar isso para cá, bastante comum a todos os kits, um prolongador de broca, tá? Às vezes, um dos vídeos que eu vou mostrar para vocês hoje, num manequim simulado, seria até interessante, eu não usei, vocês vão entender por quê, para visualizar, mas na verdade é um prolongador de broca, e tem que tomar cuidado só quando usa o prolongador, porque aquela saidinha do soro do contraângulo, ele é feito para jogar o soro na ponta da broca. E se nessa ponta da broca, ao invés da ponta da broca está aqui, eu coloco um prolongador e a ponta da broca está muito lá na frente, quando eu for jogar meu soro não vai estar chegando na ponta da broca. Então, costumo dizer que se você for usar prolongador, essa hora o ideal é ou vai se usar uma seringa ou o teu auxiliar. A mangueirinha que vai estar conectada no contraângulo, normalmente, teu auxiliar vai soltar do teu contraângulo, ele vai levar essa mangueira para a próxima ponta da tua broca para refrigerar a tua broca. Então, esse é um cuidado muito importante para quem usar prolongador de broca. Tá? Uma peça essencial para quem trabalha com implante conimorse é o medidor de transmucoso. Tá? Não vem ao caso a gente discutir em detalhes, isso é dentro do planejamento de prótese, tá? Mas é entender que muitas vezes, quando você acaba de fazer a cirurgia, e a gente sabe, isso vai ser importante hoje, que o implante conimorse é um implante que você normalmente coloca ele 1,5, 2, 2,5, 3 milímetros para dentro do osso, tá? E você acaba de instalar um implante conimorse, muitas vezes você mede a distância do teu implante, da plataforma do teu implante até a boca do paciente, já pensando na reabilitação protética dessa peça. Então, o medidor de transmucosa é uma peça essencial para qualquer sistema que trabalhe com implantes de plataforma conimorse. Quando a gente pensa na implantodontia tradicional, assim que você acaba de instalar o implante, você vai colocar, dentro da tradicionalidade, você vai colocar um tapa implante. Tá? Vários sistemas, eu diria que a maioria dos sistemas de implante, tá? A chave que coloca o tapa implante, o cover screw, ela é uma chave 0,9 milímetros, que tem no kit cirúrgico e tem no kit protético. Tá? Mas em alguns sistemas, como é o caso desse que a gente está vendo, do Strong SW da SIM, a chave para colocar e tirar o tapa implante é a chave hexagonal 1.2. Tá? Em alguns sistemas, você tem no próprio kit a chave 0.9 e a chave 1.2. Então, é entender qual a chave eu uso para colocar o tapa implante no meu sistema que eu estou usando. Tá? E existe uma chave bidigital, cada empresa tem um nome diferente, mas é uma chave, a gente vai entender isso mais para frente, legal, que quando você vai instalar o implante, você acabou a perfuração do teu implante, você vai instalar, tá? Você tem as chaves rotatórias, as chaves de contraângulo e as chaves de catraca. Por um motivo que eu vou explicar para vocês em pouquíssimos minutos, a maioria dos sistemas hoje, por um sistema de gripe, ela te obriga, para não afetar a plataforma do implante, que a primeira chave, a chave que você vai de instalação, que vai capturar o implante na embalagem, tá? Seja a chave de contraângulo. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouquinho. Tá? Mas tem gente que, mesmo sabendo que a única chave que captura o implante na embalagem dele é de contraângulo, a pessoa pode falar, eu não gosto de fazer
rotatório, o meu motor não funciona, meu contra-ângulo não é bom para isso, tá? Eu acostumei com instalação manual. Então, existe um jeito de você adaptar a sua chave de contra-ângulo, transformando ela numa chave manual. Então, você encaixa essa chave bidigital na chave de instalação de contra-ângulo e você consegue capturar o implante e começa a instalar o implante manualmente. E depois troca a chave para usar catraca, como a gente vai ver. Tá? Mas isso são situações muito incomuns. Tá? Geralmente você vai começar a instalar o implante com a chave de contra-ângulo e depois você vai colocar a catraca para terminar a instalação desse implante. Tá bom? Tirar isso daqui. Tá? E aí você tem as chaves de instalação. Nossa, Renato, mas tem chave de instalação demais. Não, é bem simples. Todo o sistema de implante, ou praticamente todo, quando ele vai instalar o implante, ele te oferece, olha o que a gente está lendo aqui, uma chave de instalação longa, uma chave de instalação curta e, além disso, uma chave de contra-ângulo e uma chave digital. Então, vamos imaginar, se no caso o Strong SW apresenta implantes hexágono externo, cone Morse e hexágono interno, olha como é que é fácil. Para eu instalar o hexágono externo, eu tenho que ter chave de contra-ângulo, olha onde eu estou com o mouse, chave de contra-ângulo longa, chave de contra-ângulo curta, chave de catraca longa, chave de catraca curta. Então, elas 4 aqui. Se eu vou instalar cone Morse, eu tenho que ter chave de contra-ângulo, instalador de contra-ângulo longo, instalador curto, de catraca longo, de catraca curto. Então, elas aqui. Eu vou botar de hexágono interno, tá? Contra-ângulo longa, contra-ângulo curta. Catraca longa, catraca curta. Vocês terem ideia? Tá? Eu, particularmente, não utilizo, não gosto, a gente na Certo hoje não trabalha com implantes hexágono interno, por uma série de fatores. Mas a gente trabalha com implantes hexágono externo e com implantes cone Morse. Então, para facilitar, para não confundir muito a hora, tanto do aluno usar quanto a hora da gente arrumar os kits, essas 4 chaves de instalação de hexágono interno, quando a gente pega um kit novo, a gente tira essas chaves do kit, guarda elas separadas, que a gente não vai utilizar. Então, aí eu passo a ter nesse kit as 4 chaves de hexágono externo e as 4 chaves de cone Morse. Tá bom? Bom, além disso, existe uma haste de profundidade, um profundímetro, que em qualquer momento, em qualquer situação, você pode ir usando durante a preparação do teu alvéolo para você ir vendo a profundidade, lógico, no transpreparo de alvéolo. E você tem um torquímetro. Tá? Antigamente, isso era uma coisa que eu achava bem ruim, a maioria das empresas de implante, ela colocava no kit cirúrgico uma catraca. Catraca é uma chave que faz um movimento específico de catraca sem você ser capaz de calcular o torque que aquele implante foi instalado. Tá? Nós não estamos discutindo detalhes de carga imediata, nada disso, mas eu costumo dizer que quando você tem um torquímetro no seu kit cirúrgico, e não simplesmente uma catraca, a comparação é bem boba. Você vai trocar um pneu de carro, você tem uma chave que você pisa nela, aquela chave de boca que você pisa, você aperta o parafuso, não satisfeito quando acabou de apertar o parafuso, você ainda joga todo o seu peso em cima dela para ela dar aquela última torqueada. Tá? E aí a dúvida é, ótimo, prendi o parafuso da roda do meu carro, com quantos newtons de torque? Isso é importante no carro? Não. Claro que em prótese sobre implante é essencial, porque se eu torquear pouco, esse parafuso vai afrouxar. Se eu torquear demais, pode ser que esse parafuso quebre. Tá? Se eu estou pensando em carga imediata em implantodontia, eu preciso ter esse torque, ter ideia de quanto foi o torque do meu implante. Então, eu costumo dizer que não necessariamente, ou até melhor, na maioria das vezes que você for instalar um implante e você for terminar a instalação manualmente, você nem vai se preocupar em ver quanto de torque você teve. Tá? Mas uma coisa é eu ter uma catraca e eu não ter a opção de ver o torque que eu tive. Outra coisa é eu ter um torquímetro e eu ver ou não o torque que eu tive ser um opcional meu. Então, acho interessante os kits cirúrgicos que hoje tem um torquímetro, tá? Para você conseguir ver o seu torque de instalação do seu implante, seu torque cirúrgico. Tá? Existem pequenas diferenças, não tenha dúvida, mas isso que eu mostrei para vocês, tá? Significa, tá? 95% dos componentes
de qualquer implante. E aí, ótimo, entendemos kit, entendemos motor, entendemos contraângulo. Esse aqui mostra para a gente o que eu falei. Isso aqui é um resumo, normalmente numa aula de atualização ou de especialização, eu, sem exagero, acho que eu levo mais de uma hora num slide como esse aqui, discutindo o seguinte: desde que os implantes se tornaram implantes em forma de rosca de superfície tratada, tá? O que eu tenho que entender na hora de instalação de um implante? Observação, não estou preocupado nesse momento se o implante tem um tratamento de superfície maravilhoso e ele vai se integrar em 45 dias, ou em 29 dias, ou em 3 meses, não me importa. Tá? A ideia é bem clara. Eu quero instalar um implante agora. Tá? Eu quero entender a sequência de brocas daquele implante. Para eu entender a sequência de broca daquele implante e onde eu vou colocar aquele implante em relação ao meu rebordo, o meu nível ósseo, eu tenho que saber 3 coisas básicas do meu implante. Aquele kit, eu tenho um kit X. Aquele kit, o implante que é usado para colocar aquele kit. Qual é a macrogeometria dele? Ele é um implante totalmente cilíndrico, tá? A gente tem implantes da Straumann totalmente cilíndricos, a gente tem implantes da Dering totalmente cilíndricos. Ele é um implante cônico. Hoje, cada vez menos, a gente tem um implante totalmente cônico, mas a Dering também tem um implante totalmente cônico. A própria Nobel Biocare tem um implante totalmente cônico, várias empresas têm. Ou ele é um implante híbrido, talvez o arranjo, a macrogeometria mais comum hoje no mercado. Tá? Um implante onde ele tem a parte inicial mais cilíndrica com ápice conificado. Então, a gente vai ver que, vamos falar mais de híbrido hoje, vamos exemplificar com híbrido, mas a sequência de instalação de um implante híbrido e um implante cilíndrico é muito parecido. A instalação de um implante cônico ela é diferente e até mais simples. A quantidade de brocas que você usa para colocar um implante cônico é bem menor. Não quer dizer que ele seja melhor nem pior, tá? Mas a gente vai focar mais em implante híbrido. Outra coisa que você tem que entender saber qual a plataforma do seu implante. Hexágono externo, aqui não estão todas, mas estão as principais. Hexágono externo, hexágono interno, cone Morse, trilobular, octógono interno, porque de acordo com a plataforma, de acordo com o planejamento protético, você vai entender onde que esse implante vai ser colocado, qual a profundidade que ele vai ser colocado em relação ao nível ósseo. Então, claro, um implante hexágono externo, todo mundo sabe, ele tem que ser colocado no nível ósseo. Tá? Enquanto que um implante hexágono interno, somente o implante cone Morse e os outros todos, mas vamos focar mais, que é a grande briga hoje entre hexágono externo e cone Morse. O cone Morse é um implante que geralmente o fabricante indica e o protesista gosta muito que esse implante não seja instalado no nível ósseo, que esse implante seja enterrado no osso. Enterrado 1, 2 milímetros, nós vamos exemplificar isso. Tá? Então, eu costumo dizer que nessa hora, para o cirurgião, se você tiver altura óssea suficiente, não tiver nenhuma estrutura anatômica, o que eu estou dizendo se eu vou colocar um implante de 11,5 milímetros e a plataforma dele é hexágono externo, eu vou perfurar 11,5 milímetros, não tem a menor dúvida. Agora, se eu vou colocar um implante de 11,5 milímetros e a plataforma dele é cone Morse, tá? Eu provavelmente, o meu protesista, imagina que eu não faço a prótese, imagina que o protesista, ele provavelmente vai querer esse implante enterrado 1,5 milímetro, 2 milímetros, 2,5 milímetros. Então, se a gente pegar 1,5 milímetro como exemplo, que é o que a gente vai usar no vídeo explicativo, se eu vou repetir, se eu vou colocar um implante hexágono externo de 11,5, eu provavelmente vou fazer uma sequência de broca com 11,5. Se eu for colocar um implante cone Morse com os mesmos 11,5, provavelmente eu vou perfurar 13 milímetros, às vezes até um pouquinho mais. Tirando esse pequeno detalhe, um detalhe importantíssimo, mas uma coisa facílima de entender, a sequência de broca, na maioria dos sistemas, de um implante hexágono externo, hexágono interno, cone Morse, trilobular ou octógono interno, ele é muito parecido. Você vai alargando o seu alvéolo de maneira muito parecida. Então, a definição de plataforma ela é essencial para você definir onde que eu vou posicionar a plataforma do meu implante. No hexágono externo, certamente no nível ósseo. Tá? Nos outros, existem variações e aí entra um outro bate-papo para a gente ter. E uma terceira coisa é quais os tamanhos, comprimentos e diâmetros que o meu sistema me oferece. Então, aqui eu coloquei só um resumo, já que a gente vai falar do DACIM já, para poder mostrar os vídeos, para essa videoaula não ficar grande demais,
Mas aqui eu coloco para vocês, sem me preocupar com cada empresa específico, aqui eu coloco os diâmetros mais comuns de implantes que a gente tem entre todos os sistemas, tá? Os chamados implantes regulares, os tradicionais. Diâmetros de 3,3, 3,5, 3,75, talvez um dos mais comuns para hexágono, para hexágono externo, 3,8, 4,3, muito comum para cone Morse, 4,5, 5, existem outros. Tá? E no Brasil, a maioria dos sistemas trabalha com comprimentos dos implantes regulares de 7 a 15 milímetros e a grande maioria dos sistemas nacionais trabalha aqui com esses comprimentos. Com exceção do último, você pega 7 e vai somando 1,5 milímetro. 7, 8,5, 10, mais 1,5, 11,5, 13. Eu sempre brinco, já não sei por que aqui não é 14,5. Acabou sendo 15 milímetros. Tá? Se a gente pegar o sistema Strauma, por exemplo, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tá? Existem outros sistemas, como o ARCE, DevGM, 5, que é o curto, 8, 9, 11, 13. Tá? Então, existem variações entre um sistema e outro, mas aqui eu coloquei as mais comuns. Então, você tem, para vários sistemas, a linha de implantes curtos, que variam em diâmetro, mas os comprimentos, geralmente, de 4 milímetros, que é o que a Strauma tem, é o implante de menor comprimento, tá? Alguns implantes de 4,5, 5, 5,5, 6 milímetros de comprimento. E você tem implantes mais finos do que alguns sistemas fazem, principalmente para a região anterior, muito comum o implante cone Morse. Tá? Ao invés de você ter o 3,3, você tem implante em algum sistema 3,2, 3,1, 2,9, tá? São chamados implantes finos. Então, isso é que você tem que entender do sistema que você vai usar. Para a gente poder exemplificar, vamos pegar o sistema, a linha Strong SW da empresa SIM. Tá? A diferença, não estou tão preocupado nesse momento, vocês estão vendo nessa primeira foto aqui, em todas elas, um implante cinza, tá? E um implante com uma cor um pouquinho diferente, tá? Mais para o bronze. Na verdade, é o tratamento de superfície a diferença, não é o nosso foco aqui. Esse cinza é sempre o Strong SW, tá? É, vamos dizer assim, o tratamento de superfície tradicional do sistema SIM, aquele implante que a gente vai levar em torno de 3 a 4 meses, 2 meses e meio, dependendo da estrutura óssea, para reabilitar. E o Strong SW Plus é um implante com a mesma macrogeometria, portanto, com a mesma sequência de broca, com os mesmos comprimentos, mas como ele tem um tratamento de superfície mais elaborado, ele é um implante que geralmente, tá, em 29, para alguns 45 dias, tá, mas normalmente 29 dias pela literatura é o implante que está ao osso integrado. Independente disso, o que eu preciso? Só que eu quero ilustrar, lembrando daquela história do kit, o que eu preciso? Eu tenho um kit Strong SW. Ótimo. O que esse kit me coloca? O que ele me possibilita colocar? Vamos voltar ao slide anterior. Tá? Só voltar ao slide anterior. Vamos lá. Ele é um implante, como está escrito lá, a gente vai voltar. Ele não é um implante cilíndrico, não é um implante cônico, ele é um implante híbrido. Ótimo. Ele me possibilita ter hexágono externo? Sim. Ele me possibilita ter hexágono interno? Sim. Ele me possibilita cone Morse? Sim. Trilobular e octógono, não. Agora, quando eu vou pegar diâmetro do implante, a gente vai ver para cada um, tá? Mas eu já adianto, não tem um 3,3, mas tem o 3,5 para o cone Morse e agora para o HE. Tem o 3,75 para o HE. Tem o 3,8 para o cone Morse. Tá? E assim por diante. Quais os comprimentos? Tem a linha Strong SW, que é o que a gente está usando como exemplo. Me permite instalar um implante curto? Não. Essa linha não possui implante curto. A empresa sim. Tem outra linha, que é a Unitight, que tem implantes curtos. Assim como eu posso... Renato, o mais fino é 3,5. Eu quero botar um implante mais fino que esse. Você vai ter que usar uma outra linha, um outro sistema de implante, ou uma outra linha dentro do próprio sistema sim. Então, ótimo. Com isso aqui, eu já peguei o meu kit e já entendi. Então, eu sei que no Strong SW, tá? HE, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um implante de 3,75 de diâmetro, agora tenho 3,5, mas vamos botar nessa época do catálogo, eu tinha um implante de diâmetro 3,75 por 7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15. Eu tinha tenho um implante de 4,5 de diâmetro por 8,5, 10, 11, 13, 15.
e eu tenho um implante de 5 de diâmetro, tá? Por 7, 8,5, 10, 13, 10, 11,5, 13, 15. Então, a linha Strong SWHE, no momento desse catálogo, desse slide, ela resumia o HE ao diâmetro 3,75, ao diâmetro 4,5 e ao diâmetro 5. Aqui está mostrando as características de cada um. Hoje já existe o 3,5, então já tem 3,5, 3,75, 4,5 e 5. Quando eu vou para o HI, que é uma linha que eu não uso, mas mesmo assim, ó, eu também vejo 3 desenhos. Tá? Se eu olhar aqui e comparar, se eu vier de baixo para cima, eu também tenho um implante de 5 milímetros de diâmetro, eu também tenho um implante de 4,5 de diâmetro, como eu tinha aqui, mas eu tenho 3,8. Eu não tenho 3,75, eu não tenho 3,5. E quando eu vou para o cone Morse, não importa se é o Strong SW ou Strong SW Plus, eu vejo que eu tenho 4 diâmetros diferentes. Porque eu tenho 3,5, eu tenho 3,8, eu tenho 4,5 e eu tenho 5. E aí com as características de cada um. Então, ótimo. Agora, se eu tenho o sistema da SIM, tá? Se eu tenho um kit da linha Strong SW, tá? Vamos voltar naquele slide. Ótimo. O que eu posso escolher? Até mais do que esse slide. Eu posso escolher um tratamento de superfície tradicional ou um tratamento de superfície até mais top, com uma integração mais rápida, com um índice de sucesso maior ainda. Ah, se eu estou falando, eu só tenho o kit Strong SW. Eu posso escolher entre implante cilíndrico, clônico e híbrido? Não, você vai usar um implante híbrido. Eu posso escolher a plataforma? Sim, entre as 3 primeiras. As outras não. E o diâmetro? Eu já vi que aquele kit não coloca implante curto, eu já vi que aquele kit não coloca implante fino. Eu já vi que ele não tem um implante 3.3. Mas se a gente passar rapidamente, 3,5 existe. Ninguém precisa decorar isso agora. 3,5 existe o cone Morse e agora existe o HE. Tá? 3,75 existe o HE. 3,8 existe o HI, existe o cone Morse. 4,3 não tem nenhum especificamente. 4,5 e 5 é aquele que eu tenho nas 3 linhas, HE, HI e cone Morse. Tá? Então, ótimo. Se eu entendi isso, eu estou pronto para fazer uma sequência de brocas. E aí entenda que apesar daquele medo de instalar um implante, gente, a sequência de brocas para colocar um implante é a parte mais simples da implantodontia. Tá? Vamos terminar mostrando isso para vocês. Então, repara, vamos botar isso aqui um pouquinho para cá. Eu quero fazer a instalação de um implante 3,75 por 11,5 do sistema assim, hexágono externo. Então, olha que informações importantes. 11,5 HE, eu sei que eu vou perfurar 11,5. Tá? E aí tem exatamente a marca da broca me mostrando isso, como eu vou ilustrar isso para vocês já já. Eu sei, é o implante mais tradicional, que o implante 3,75 de diâmetro na SIM, ele é um implante que tem uma plataforma protética 4.1. É o chamado implante universal, plataforma regular, que todo mundo conhece. Então, apesar daqui não ter nenhum 3,75 escrito, nós estamos falando desse implante aqui, ó, SW 4.1, HE ou o Plus, não tem problema, olha aqui, 4.1. Então, na teoria, se eu for colocar esse implante, ó, eu vou começar da primeira broca e vou chegar nele. Vamos entender isso e vamos ver o vídeo juntos, tá? Então, ó, primeira fresa de praticamente todo o sistema, tá? Ela é uma fresa que se chama lança, ela é uma fresa que varia de sistema para sistema, tá? 1.4, 1.6, às vezes até 2 milímetros, tá? E quando eu aprendi implantodontia, quando eu comecei a fazer implantes, a fresa lança ela era uma fresa que vinha com todas as marcas. Se aquele sistema coloca 7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15, essa fresa viria com todas as marcas, tá? Só que é uma broca, uma fresa que corta muito na ponta. Então, principalmente em região posterior de mandíbula, por causa de canal mandibular, era muito comum, não tão raro assim, você tinha, por exemplo, tomograficamente falando, 10 milímetros até um canal, 11 milímetros até um canal mandibular, e você tinha que entrar com uma broca até 10 milímetros. Você tinha 11 e você tinha que entrar com uma broca até 10. E a broca lança, ela é uma broca que corta tanto, somente quando o seu kit é novo, que muitos acidentes aconteciam de chegar no canal mandibular e o paciente desenvolver uma parestesia, seja ela transitória, permanente, ou até um sangramento de alveolar inferior. Então, hoje, até mesmo por uma segurança, a maioria dos sistemas
não quer que você chegue na profundidade final do teu implante, que você vai instalar o implante na primeira broca. Tá? Tanto que a maioria dos sistemas, a broca lança, ela vem com uma única marca. Tá? Geralmente, na maioria dos sistemas, essa marca é a marca do menor comprimento de implante que aquele kit coloca. No caso do Strong, que a gente está vendo, 7 milímetros. Mas essa é a broca hoje que o grande objetivo dela não é você chegar nos 11 milímetros e meio. O grande objetivo dela é você simplesmente romper a cortical óssea, tá? Para depois cair na medular. Ou seja, cair naquele vazio que quem já faz implantes sabe exatamente o que eu estou falando. Tá? Então, no começo da implantodontia, eu sempre dizia que a broca lança é a broca mais importante da implantodontia, porque ela que vai determinar a direção e a profundidade do implante. Isso agora mudou. Se a lança é uma broca onde você simplesmente rompe cortical, simplesmente, claro, não que isso não seja importante, tá? A broca que você vai chegar na profundidade final do seu implante, tá? É a broca 2.0, tá? Onde eu vejo, tá? Todas as brocas têm um número 2015. O que é 2015? É uma broca que tem 2 milímetros de diâmetro e que ela tem 15 milímetros de comprimento. E se eu olhar aqui, eu estou vendo uma primeira marca fina, uma segunda marca fina, uma terceira marca fina, uma marca grossa, tá? E uma marca fina. Eu costumo dizer que quem olha isso aqui rápido fala, essa broca tem 5 marcas. Uma fina, uma segunda fina, uma terceira fina, uma quarta grossa e uma quinta fina. Não, essa broca tem 6 marcas. Uma primeira fina, uma segunda fina, uma terceira fina, a quarta é o início da marca grossa, a quinta é o fim da marca grossa, tá? E a sexta é outra marca fina. Renato, por que marca fina, marca grossa? Justamente para na hora que você está rodando com 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 rotações, você está visualizando, conseguir ver isso, com bastante soro no local. Então, nenhuma dúvida que a gente está falando, se eu pensar na linha mais tradicional, tá? Que é o que quase todo sistema tem, primeira marca 7 milímetros, segunda marca 8,5, terceira marca 10, início da marca cheia 11,5, final da marca cheia 13 e outra marca 15. Opa, se eu estou falando de um HE 11,5, a minha perfuração vai, no nível ósseo vai ser sempre no início da marca cheia. Eu costumo dizer que quando você está começando, é a broca 2 que ela vai até o final. Mas não quer dizer que ela precise de uma vez só. Tá? Você está com medo de estar errando a profundidade, estar errando a inclinação, pega a broca 2, introduz metade dela, vai até um pouquinho mais da metade, vai até a marca de 7, de 8. Para, coloca um pino de paralelismo, como a gente vai ver, vê se você está na posição correta. Se está, você acaba. Claro que no vídeo que a gente vai ver no modelo chegando direto na marca 11,5. O importante é, mesmo que eu pare para visualizar se a marcação foi legal, é nessa broca que eu tenho que chegar na profundidade do meu implante. Tá? Se nesse momento eu perceber, quando eu acabei de perfurar, tá? Tanto do ponto de vista de profundidade, mas principalmente de angulação, de posicionamento tridimensional do meu implante, tiver errado, tá? É agora na broca 3, na terceira broca, que é a broca 3.0, nesse sistema, que eu vou ter que acertar. Pode ser, vamos partir para a terceira broca, pode ser que um outro sistema tenha uma broca um pouquinho diferente de tamanho, mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, eu estou seguindo a sequência aqui. Então eu peguei uma broca 30-15, ou seja, uma broca que vai me preparar um alvéolo, enquanto a segunda broca me preparou, depois está pronto, um alvéolo inteiro de 2 milímetros, tá? Com 11,5 de profundidade, essa aqui me preparou com 3 milímetros. Tá? Depois disso, eu vou para a broca 3.3. Tá? Uma broca que também, ó, aqui dá para ver melhor as marcas, 7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15. Repara que a marquinha da broca vai mudando. Tá? A cor dela, cor da broca, cor do círculo, e acreditem, todo cor do catálogo de implantes, não tem dúvida. E aí depois, sim, muitas vezes você tem que usar num HE, quando você tem uma broca chamada countersink, que é o que ajuda para o assentamento da plataforma. Isso parece difícil, mas repara como essa broca ela é bem menor do que as outras, ela tem uma única marca. Por quê? Isso é muito comum em HE. Eu tenho um implante, nesse caso, que o diâmetro dele é 3,75, mas a plataforma protética, a cabeça dele, é um pouco mais larga. Então, quando eu acabo de preparar um alvéolo, e o alvéolo é sempre preparado, isso é importante a gente frisar,
todo o alvéolo ele é preparado menor do que o implante. Então, se eu vou colocar um implante de um tamanho, de um diâmetro X, a última broca que a gente usa, essa broca geralmente ela é de 0,65 a 0,85 milímetros mais fina do que o implante. Justamente para ou eu usar o macho de rosca para fazer a rosca, que é o que está aqui embaixo, e nós não vamos fazer nesse vídeo, ou para o meu implante ele entrar, entre aspas, agredindo o osso e criando as espiras, fazendo as roscas, o travamento no osso. Tá? Então, quando eu acabei de preparar esse alvéolo, isso acontece quando eu tenho um implante hexágono externo, que o implante é mais fino e a plataforma é mais larga, muitas vezes você usa uma broca só para fazer o assentamento da plataforma, que é o countersink. Tá? Basicamente, especificamente de HE, mas que todo mundo praticamente usa nesse implante 375 por 4.1. Muito mais importante do que eu entender exatamente o uso dela, é entender que se o implante estava aqui, é uma sequência, uma única marca também, porque isso aqui eu não vou chegar na profundidade. Eu só quero preparar a cabeça do meu alvéolo. Tá? E aí, gente, está na hora de instalar o implante. Vamos ver se isso é real? Ótimo. Vamos jogar isso para cá e vamos ver um vídeo. Tá? Que nada mais é do que simulando a colocação desse implante. Então, o meu kit com as brocas. Tá? Aqui nós vamos instalar um implante 3,75 de diâmetro, 4,1 é a plataforma protética, 11,5, que é esse implante. Ou seja, eu vou chegar aqui, no countersink, macho de rosca nós não vamos usar. Então, eu tenho que usar a broca lança, a broca 2.0, a broca 3, a broca 3.3 e a broca 4.1. Como eu falei com vocês, algumas vezes a gente pula uma broca, tá? Você faz uma adaptação. Tá? Então, vamos pegar um modelo bobo só para a gente fazer essa sequência. Tá? A gente vê nesse contra-ângulo a possibilidade de irrigação. Claro que a gente está usando sempre, pegando uma broca lança, tá? Com uma única marca, a marca de 7 milímetros. Tá? Estava virando esse modelo. Claro que vocês estão vendo esse implante ser instalado de posterior, né? Como se o contra-ângulo viesse lá da cabeça, lá do pescoço, verdade? Só que é muito mais fácil de visualizar. Por isso que eu estou fazendo essa inclinação. O apoio do dedo, tá? E a broca lança, simplesmente a broca que rompeu o cortical. A marca está aqui dos 7 milímetros. Quanto a minha broca entrou? Minha broca entrou 3, 4 milímetros. Rompeu o cortical, ótimo. Vou partir para a broca 2.0, uma broca azul com as marcas 7, 8,5. Eu estou vendo a marca cheia. Eu vou até o início da marca cheia aqui. Tá? Então, fazendo a perfuração, normalmente em movimentos, olha a minha mão, de vai e vem para o soro poder entrar. Claro que nesse modelo não precisaria e não tem soro, mas eu não vou de uma vez só. Eu deixo sair um pouquinho. Tiro um pouquinho a broca para o soro entrar. Geralmente em 3, 4 movimentos desses. Sempre perfurando 11,5. Nesse momento eu tenho uma perfuração de 11,5 por 2. Pego um pino de paralelismo, se eu tenho uma perfuração de 2, eu coloco o pino de 2, repara como ele fica rígido. Ele não fica mexendo. Tá? Estou mostrando a vocês que ele não fica mexendo. Como eu falei, se a posição estiver ideal, ótimo, continua. Se não, você tenta alterar. Deu tudo certo? Pega uma broca 3. Agora dá para ver bem as marcas dela. Pega uma broca 3. Tem um apoio. Claro que esse apoio do teu dedo geralmente vai ser anterior. Movimento de vai e vem, com bastante soro nessa região. Ótimo. Chegamos no 3 por 11,5. Tá tentando mostrar para vocês. Vamos trocar a broca. Eu costumo dizer que quando você chegou na broca 3, em qualquer um deles, e você chegou na profundidade, na posição, dificilmente vai dar alguma coisa errada. Mas só para ilustrar, um pino de 3, olha a marca cheia aqui, mostrando, não só mostrando a posição correta, como se eu introduzir até o início da cheia, tá, eu estou com 11,5 milímetros. Tá? Se aqui eu não cheguei em 11,5 milímetros, eu posso corrigir ainda. Tá? Então, chegamos praticamente na última broca agora. Vamos chegar na 3.3. Tá? Repara, mudou a cor para amarelo, que é justamente a cor que a gente tem aqui. É a broca de colocar o implante 3.8, que não é o caso, que é o cone Morse. Então, repara, como aqui eu estou indo só de 3 para 3.3, olha como é que foi fácil essa colocação, essa broca. Da 2 para 3, eu pulei 1 milímetro. Da broca 3 para 4, eu pulei 3.3. E agora eu tenho um alvéolo liso, tá? E eu tenho um implante que vai ter uma cabeça um pouquinho mais larga, 4.1.
Se for uma maxila, olha como é que a broca é maior. Se for uma maxila, o próprio implante pode fazer o assentamento dele. Mas olha como é que essa broca entra só para alargar a cabeça, a parte superficial do meu alvéolo. Ótimo. Tá aí perfurado o meu alvéolo, tá? E aí, só botando de novo o kit para a gente rapidamente falar de instalação, tá? Tem aqui os pinos de paralelismo e chegamos na chave. Ótimo. Se eu estou falando de hexágono externo, tá? Olha o que vai acontecer agora. Eu tenho 4 chaves. As 2 de contra-ângulo, longa e curta, as 2 de catraca, longa e curta. Como eu comentei mais cedo, para você pegar o implante na embalagem dele, aqui a gente vai ver, lógico, uma embalagem de um implante hands-on, mas na embalagem real, você só pega com a chave de contra-ângulo. Tá? Então, está lá o implante. Essa não é a embalagem real, é da embalagem do implante de hands-on, um implante de latão. Mas você fez o travamento do implante, já mudou a rotação do implante, isso eu já mudei o motor para trabalhar, nesse momento estava com 36 rotações nesse motor, e aí você começa a posicionar, claro que esse modelo ele é um modelo de resina, então esse implante vai mais fácil, tá? Então você literalmente vai empurrando o implante, agredindo esse implante. Se eu quisesse, eu teria descido ele inteiro com a chave de contra-ângulo normal, mas aqui só para ilustrar, eu botei a chave de catraca, tá? Mais uma vez, também essa chave de catraca, ela vai estar vindo de posterior só para facilitar a sua vida. Claro que eu teria que estar fazendo esse movimento de anterior, né? Vindo de fora da boca. Mas esse posterior mostra melhor para a gente a posição, tá? Então, isso aqui, se você está falando de uma maxila, às vezes você nem precisa fazer esse movimento. Numa mandíbula, tá? Às vezes é interessante até para você poupar o seu contra-ângulo. Ótimo. Comecei a colocar o implante. Cheguei lá, tiro a chave, tá no local, não tá? Quero descer um pouquinho mais, quero posicionar um pouquinho melhor. Ótimo. Pego a minha chave de colocação do tapa-implante, geralmente ele vem na tampinha do implante. No caso do sistema assim, uma chave 1.2. Pego. Reparem como esse tapa-implante é um tapa-implante pequeno, tá? Diferente do que a gente vai ver do Corimorse já para terminar, tá? Faço a colocação, aperto firme. Claro que alguns vão falar, já não coloca cicatrizador, não coloca provisório. Não, a gente já está falando, de uma sequência tradicional, de implantodontia tradicional. Aqui você suturaria e estaria resolvido. E aí, para a gente terminar, vamos mudar. Olha o que eu mudei agora. Vou jogar para cá. Eu mudei agora para um implante 4,5. Opa, estou aqui. 13 milímetros, só que cone Morse. E cone Morse, a gente sabe que ele deve ser enterrado. Então, nós vamos fazer toda a sequência até aqui, a broca 6. Opa, qual é a sequência até a broca 6? Broca 1, broca 2, broca 3, broca 4. Não vou usar o countersink, da 4 eu vou pular para 6. E ao invés de estar preparando com 13 milímetros, para poder enterrar essa plataforma, a gente vai estar trabalhando com 15 milímetros. Então, sem perder muito tempo, é uma repetição, tá? A broca lança, que vai romper a cortical. A broca 2.0, que no caso eu vou chegar até a marca de 15 milímetros. Pino de paralelismo, profundímetro, tudo direitinho. Broca fresa 3.0, também até o 15 milímetros. Tá? De repente, num osso muito mole, talvez você já nem use a 3.3, mas dentro de uma normalidade. Broca 4, 3.3. Opa, cheguei aqui, ó. Não vou usar a broca 5, pulo para a broca 6, tá? Uma broca, e depois dessa broca, implante. Sem perder muito tempo, vamos visualizar. Tá? Mesma coisa. Ó. Mesmo kit, agora nós estamos falando de implante de 4,5. Então, ó, um 4,5 por 13 de latão do sistema NP, do sistema SIM, cone Morse, tá? Até aqui, com ou sem macho de rosca, também estou listando para vocês sem o macho de rosca. Lança 2.0, 3 para 3. Daria maior vontade de pular para o 4.1? Não, tem que contornar e ir no de 4. Viu isso? Entendeu a sequência de broca? Repara que esse vídeo, que é o nosso último, nosso término agora, vocês viram até o implante que acabamos de colocar no hexágono externo, vamos colocar aqui, tá? Eu vou fazer nesse central porque ele é um pouco mais fácil de visualizar do que no canino, e repara que essa broca, não a lança, mas as outras, talvez na boca eu precisasse de um prolongador de broca, para ela não bater nos dentes vizinhos. Mas nesse vídeo, ó, a lança, única exclusivamente rompendo o cortical, estou ajustando ali o motor para ele rodar, tá?
repara que ele não vai, ele não rodou, tentei apertar, voltei lá, ajeitei o motor, tá? E aí, ó, simplesmente rodando, rompendo a cortical. Obviamente com bastante irrigação, tá? Claro que aqui a gente não discutiu abertura de retalho, nada disso, tá? Como se o retalho tivesse aberto. Ótimo, broca 2.0, se o implante é de 13 conimorfos, a gente vai perfurar 15. Essa broca certamente estaria vindo de anterior, então talvez não, mas repare como para eu colocar a broca toda, movimento de vai e vem para permitir que o soro entre, olha como praticamente a cabeça do contraângulo bateu nos dentes vizinhos. Então talvez, ou eu achasse uma posição mais anterior, ou talvez até tivesse que usar um prolongador de broca. Não gosto muito de usar prolongador por causa da irrigação, tá? Mas repara, furou a broca 2.0, ótimo, pino de paralelismo 2.0, tá? Ah, gostei da posição, tá legal no símbolo. Renato, queria fazer um pouquinho mais, distalizar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais para dentro. Gente, nesse momento, não é a nossa discussão nessa aula, posicionamento tridimensional de implante. Não, a gente está discutindo agora sequência de broca. Se você vai estar com guia cirúrgico ou não, não é o foco agora. Sair da broca 2, vamos para a broca 3. Na broca 3, repara, também movimento de vai e vem, tá? Para permitir bastante. Repara como está praticamente batendo no dente vizinho, mas se você tivesse de anterior, talvez não batesse. Tá? Certamente, como eu falei, a broca 2 e 3 são as brocas mais importantes, elas que praticamente definem tudo. Vamos pegar um pino de 3 milímetros e ótimo, olha lá, a última marca dele. Tá? Repara que ele entra literalmente todo, ou seja, aqui me provou que eu tenho um alvéolo de 3 milímetros por 15, que é o que eu quero ter. Tá? Aí, na verdade, depois que a gente fez isso, a gente pega a broca 3.3, tá? Que é uma broca que vai entrar com bastante facilidade, porque eu estou simplesmente alargando de 3 para 3.3. Tá? E aí, a última broca, até uma coisa interessante, quando eu estava fazendo esse vídeo, tá? Aqui vamos mostrar o que a gente falou, que essa seta nossa aqui está mostrando, de pular da 3.8, tá? Da broca 4 para a broca 6. E aí o que vocês não vão observar nesse vídeo, não tem como, mas eu propositalmente, na hora que eu fui perfurar com a última broca, eu dei uma subinstrumentada para preparar um alvéolo um pouquinho mais menos largo do que ele deveria. Talvez esse vídeo você não consiga visualizar isso, mas propositalmente eu dei uma subinstrumentada. Para quê? Para diferente daquele implante HE que entrou muito fácil, esse tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, ó, abrindo a embalagem de implante de hands-on, tá? Como ele vem. Então, o mesmo raciocínio. Vamos pegar a chave de instalação de contraângulo Cone Morse, curta ou longa. Claro que nesse caso, pela proximidade dos dentes vizinhos, tem que ser a longa, tá? Então, ó, voltando lá para você visualizar, chaves de Cone Morse, tá? E vamos ter que trabalhar com as longas, não tem jeito. É ali que a gente vai ter que trabalhar. Com a de contraângulo longa e a de catraca longa. Tá? Então, agora repara, ó, colocando, você já mudou o motor para a programação de instalação, tá? Isso eu estou nesse momento mudando a rotação lá, tá? E aí, ó, você vê rodando bem devagar. Aí eu botei até mais devagar, botei em 24 rotações para a gente conseguir visualizar bem. E só como eu comentei com vocês, como eu subinstrumentei esse alvéolo, propositalmente, na boca isso poderia ter acontecido, repara, ó, que esse implante já não caiu no vazio. Ele começou a entrar e já aí eu já estou fazendo uma forcinha para ele. Tá? O que não é, repara que a chave já está sofrendo para entrar, contra ângulo. Tá? Então, o ideal nesse momento, isso seria muito comum em mandíbula e maxila não, mas nesse momento eu pararia a instalação. Olha que diferença para o outro. O outro implante estava todo lá dentro. Tá? Esse implante está totalmente fora. Tá? Vamos colocar a chave de catraca. Tá? Vamos pegar a catraca, tá? Sempre no sentido horário, posicionando a catraca. Mais uma vez, claro que a catraca está vindo de uma posição estranha, tá? Pensando na boca do paciente, mas só para a gente entender. Tá? E aí fazendo todo o movimento de posicionamento. E eu acabei instrumentando tão pouco esse alvéolo na última broca, que claro que esse vídeo você não consegue visualizar isso, mas eu tive que fazer uma forcinha para esse implante descer aí, tá? Na resina, o que na boca, com certeza, não seria o ideal, esse implante descer
tão travado assim, a não ser que eu estivesse pensando em carga imediata, mas em situações muito, muito específicas, tá? E aí o que é importante? O implante chegou na posição, tá? E aí não tem mistério. Chegou na posição, claro que eu poderia pensar num cicatrizador, numa carga imediata, mas se a gente está falando de técnica cirúrgica para terminar, abriu, peguei o tapa implante no cone Morse, repara como ele é diferente, tá? Porque o implante está lá dentro, ele tem todo esse formato, é uma conexão interna, tá? Então, colocar, e aí, se isso fosse um paciente real, onde a gente optou por sepultar o implante, prótese removível, com desgaste, prótese adesiva, tá? Provisório ortodôntico, não sei, alguma forma, enxertir ou não é outro assunto também para a gente discutir, tá? Mas isso aqui mostra muito bem a sequência para a gente. Então, entendendo de maneira bem clara, a gente está chegando ao final do vídeo e mostrando para vocês que, só resumindo, se você conhece o teu implante, macrogeometria dele, cilíndrico, cônico, híbrido, se você conhece os diâmetros e comprimentos do seu implante, se você conhece as plataformas protéticas do seu implante, se você é o protesista ou você conhece o protesista e sabe quantos milímetros ele gosta de trabalhar com a plataforma de um cone Morse ou de um HI, tá? Intraósseo, você está pronto para trabalhar com qualquer sistema de implante. É só você entender as nuances do seu sistema. Tá bom, gente? Agradecer vocês terem assistido essa videoaula. No nosso canal da Certa Odontologia virão outras aulas de implante, assim como de emergências médicas e de terapêutica que já passaram. E nos próximos dias a gente vai ter, como eu já combinei com vocês, para quem já assistiu os outros vídeos, a gente vai ter a aula de harmonização orofacial com o professor Rogério Romero e a gente vai ter aula de seleção de cor, né, de resina, com o professor Vinícius Salgado. Tá bom? Uma boa noite e obrigado a todos.